uma parte mais introdutória, tá bom? Para a gente entender um pouco aqui da diferença de recrutamento, de seleção, a importância. Por que a gente tem que ver isso? Por que é importante a gente ver isso? Porque você precisa entender o conceito, tá? Você precisa entender a base, ter a base do conhecimento para que você possa tomar as decisões necessárias. Quando você não tem o embasamento, quando você não tem o pilar do conhecimento, o conceito do conhecimento, você não consegue tomar decisões, porque você não vai ter embasamento, logo você não tem segurança, propriedade naquilo no qual você está defendendo, tá bom? Então você precisa ter esse conceito base de todo conhecimento que você pretende ou vai absorver. Não adianta você querer já saber como fazer o processo de seleção sem entender como funciona, sem entender a sua importância, a sua colocação dentro do mercado, dentro das empresas. Porque se você quiser somente saber como fazer, você não vai ter a visão de entender e de captar a necessidade do mercado. Você não vai conseguir observar quando chegar uma empresa que ela precisa estruturar alguns processos, que no lugar dela gastar muito dinheiro no recrutamento e seleção, ela precisa primeiro trabalhar os seus gestores, trabalhar a sua liderança, trabalhar o seu clima e cultura organizacional. Porque tudo isso são fatores que possuem impacto total no processo de recrutamento e seleção. É isso que vai ditar se eu preciso fazer um processo de recrutamento e seleção ou se eu preciso fazer somente um reordenamento interno. Se eu preciso reordenar funções, pessoas, treinar pessoas, que o custo é muito menor e menos desgaste para a empresa, tá certo? Então, assim, o recrutamento é o momento no qual você vai recrutar as pessoas, trazer até a empresa as pessoas que possuem algum tipo de compatibilidade com, com o perfil no qual você deseja. Então, esse é o momento de recrutar. É você utilizar as estratégias para chegar até essas pessoas. O que a gente vê muito no mercado é um desgaste em relação ao recrutamento e seleção. Esse processo está muito desgastado, porque muitos profissionais não executam da devida forma. Tá? E muitos gestores, muitos empresários, muitos empreendedores não reservam, não destinam o valor que esse setor merece. Muitas empresas, grandes empresas, acabam misturando o departamento pessoal com o RH. E isso é um erro muito grande que tem impacto total. Até mesmo não, tem impacto total lá no final, que é o faturamento. Porque quando você contrata errado, você tem pessoas insatisfeitas. Quando você tem pessoas insatisfeitas, você tem pessoas improdutivas. E quando você tem pessoas improdutivas, você não tem qualidade, você não entrega o esperado. Logo o mercado sente isso, seus clientes vão sentir ter esse impacto, tá bom? Então, assim, o recrutamento, como a gente já entendeu, é no processo de encontrar as pessoas. Então, da mesma forma que as pessoas procuram um emprego, procuram um trabalho, as empresas elas procuram talentos. Então, se você quer ter pessoas talentosas dentro do seu quadro de colaboradores, você precisa ir atrás dessas pessoas. Você precisa mostrar também para essas pessoas que a empresa tem a capacidade, o suporte, uma estrutura para receber aquele talento. Porque quando a gente fala em talento, logo a gente enquadra, denomina que é uma pessoa com características com diferenciais. Não, mas assim, todas as pessoas, eu costumo dizer que todas as pessoas elas são talento, elas possuem algum tipo de talento. Algumas já descobriram, algumas precisam desenvolver e algumas já estão aí no mercado, tá bom? Então tem pessoas que não têm a oportunidade de descobrir o seu talento, seja pelas adversidades da vida social, seja pelas adversidades do impacto da vida profissional. Então, um dos papéis também do profissional de RH é fazer com que o colaborador descubra qual é o seu talento. Muitas das vezes o colaborador está no lugar errado, está no setor errado, enfim. Né? Isso é questão de para um outro curso, para um outro estudo, para um outro tipo de conversa. Mas basicamente é isso, tá bom? E já a seleção é o momento que você já trouxe as pessoas que
possui o perfil que você deseja, o que a empresa deseja, e o momento da seleção é o momento de afunilar esse processo. Tipo, não, eu tenho aqui pessoas que possuem esse perfil, mas eu vou afunilar para me ser o mais assertivo possível. E é aí que entra o processo da seleção. Que eu vou utilizar provas, vou utilizar testes para que eu possa ser ter o máximo de acerto possível. Porque o RH, é responsável por eliminar o turnover, eliminar a rotatividade de pessoal, que gera custos, gera desgastes, gera problemas no clima, na cultura, vários impactos negativos o turnover ele traz para a organização. Tá bom? Então, só para separar aqui, o recrutamento é o momento que eu vou fazer os meus anúncios, eu vou ser estratégico para encontrar os meus possíveis talentos. E a seleção é o momento que eu vou utilizar de meios para ser o mais assertivo possível, para que eu possa ter embasamento na minha escolha, para que eu possa ter dados, números e estatísticas no qual eu vou ser o mais assertivo possível na minha escolha. Tá bom? Então, para isso, a gente utiliza de testes, de provas, de entrevistas, que provas e testes a gente vai ver lá mais para frente. A gente vai aprofundar esse assunto, tá bom? Então, essa é a diferença de recrutamento e seleção, tá bom? Então, na próxima aula a gente continua mais dando os tipos, tá bom? Um abraço.